Olá, eu sou o professor Roberto Brasileiro Paixão, da Escola de Administração da UFBA, e nesta aula eu vou destacar alguns aspectos importantes das demonstrações contábeis para fins de análise financeira. Então vamos lá. Vou começar falando mais uma vez sobre lucro e sobre caixa. Então a gente já discutiu em outras aulas que lucro e caixa são coisas diferentes, né? A gente vai mais uma vez falar sobre isso, porque isso é extremamente importante. Isso é tão importante que existe uma concepção muito errada, enganosa na população de uma forma geral, que é essa aqui, ó. Quanto maior o lucro, melhor. É muito comum a gente ver isso em pequenos empresários, médios empresários, em grandes empresários já nem tanto, porque definitivamente já são mais profissionalizados. Mas a população, de uma forma geral, fala: o que que eu quero? Eu quero lucro. Quanto maior o lucro, melhor. A gente sabe que lucro é importante. Sim, quanto maior o lucro, tende a ser melhor. Mas a frase ficaria muito mais coerente, muito mais correta, alinhada com o objetivo do administrador financeiro, né, com o objetivo das finanças, se isso fosse quanto maior o caixa, melhor. Porque o objetivo é maximizar a riqueza do acionista. Maximizar a riqueza do acionista implica em maximizar os fluxos de caixa. Lucro é importante? Sim. Mas digamos assim, o caixa é o rei. E aí vamos falar um pouco sobre essa diferença. Vamos pensar um exemplo e vamos responder as perguntas. Qual operação gerou caixa? Qual operação gerou lucro? São iguais? Vamos ver se são iguais. Vamos lá. Roberto comprou um Fusquinha por 8.000, pagando 50% à vista no ato e o restante após 30 dias. Vendeu por 10.000, recebendo 1.000 como entrada e o resto em 60 dias. Já outra pessoa, um amigo do Roberto, comprou um Chevette por 6.000 e pagando em 60 dias. E vendeu esse Chevette por 5.000 à vista. Qual operação gerou lucro? Qual operação gerou caixa? Vamos pegar primeiro o caso do Fusquinha. Olha lá. Ele comprou o Fusquinha por 8. Né? Vou ter que registrar a compra por 8. Ele vendeu por 10. Eu vou ter que registrar a receita por 10. Então a receita vai ser de 10. Eu tenho um custo de 8. Logo, meu lucro foi de 2. Essa operação gerou lucro. Como é que foi o fluxo de caixa dessa operação? Vamos pensar o fluxo de caixa em entradas menos saídas é igual a fluxo de caixa. O que ele teve de entrada aqui? Ele vendeu por 10 e recebeu 1. Então a entrada dele é 1. Os outros 60, o outro recurso, os outros 9, ele vai receber lá na frente. Não é isso? Pronto. O que ele teve de saída? Quando ele comprou o Fusquinha por 8.000, ele pagou 50% no ato. O restante vai ser em 30 dias. Então ele teve uma saída aqui de 4. Logo, o meu fluxo de caixa aqui é de menos 3. Essa é uma operação que gerou lucro e não gerou caixa. Como é que foi a do Chevette? Vou botar aqui, ó, receita menos o custo é igual ao lucro. E vou botar aqui a entrada menos a saída é igual ao fluxo de caixa. Receita do Chevette. Comprou por 6.000, vendeu por 5. Então ele vendeu por 5, vou registrar 5. O custo de aquisição foi 6, então eu vou ter que registrar 6. Então isso aqui vai dar um prejuízo de 1. Né? Não é nem lucro, é um prejuízo de 1. E como é que foi o fluxo de caixa? Ele vendeu por 5 a 1.000 à vista, então ele teve a entrada de 5. Como é que foi a saída dele? Ele comprou o Chevette por 6 com pagamento em 60 dias, então saída 0. Logo, o fluxo de caixa dele foi de 5. Nesse caso, ele tem prejuízo e gerou fluxo. Óbvio que assim, esse exemplo ele é pensado para exatamente você ver que pode ocorrer o lucro,
pode ocorrer o lucro e não ocorrer o fluxo de caixa, ou seja, o caixa ser negativo, como pode ocorrer um prejuízo e ocorrer o fluxo de caixa, o fluxo ser positivo. Na maioria dos casos, o que acontece é ter lucro e ter também caixa. Mas é super importante que você tenha como definição formal que o fato de ser lucro não significa que gerou caixa. Tende a gerar caixa, mas não significa. E por que isso é importante, Roberto? Vamos lá. Quando é que uma empresa quebra? Vamos pensar aqui, vou usar esse espaço aqui do slide, né? O que é quebrar? Né? O que é a empresa quebrar? A empresa quebrou. Quebrar é falir. Né? Quebrar é falir. E o que é falir? A gente diz que a empresa está falida quando ela não tem condições de cumprir as suas obrigações. Ou seja, ela não tem condição de pagar os seus compromissos nas datas programadas. Seja salário, seja material, seja empréstimo, seja o que for. Essa empresa está numa situação que ela não consegue pagar nada, então a gente diz que essa empresa está quebrada, essa empresa está falida. Bom, e o que isso tem a ver com a nossa discussão? Quando é que uma empresa deixa de pagar alguma coisa? É quando ela não tem lucro ou quando ela não tem caixa? É quando ela não tem caixa. Então, a situação de um prejuízo, ela é ruim, mas ela não é tão ruim quanto a situação de não ter caixa. Se você não tem caixa, você não cumpre com suas obrigações, consequentemente você quebra. Se você tem prejuízo, mas ainda assim você consegue gerar caixa, significa que você ainda tem um pouco de fôlego e você pode melhorar suas operações porque aí você ainda consegue cumprir com suas obrigações. Então, mais importante do que o lucro é gerar caixa. Ok? Bom, pode acontecer de eu ter lucro e não ter caixa? Pode. Pode acontecer de eu ter prejuízo, ou seja, né, não ter lucro e ter caixa? Pode. Mas o mais normal é o quê? É quando ter lucro ter caixa e quando ter prejuízo não ter caixa. Isso é o mais comum. Mas essas situações a gente pode perceber em casos reais. Lembre-se que também a gente tem algumas despesas que são gastos, né, despesas e custos que são não desembolsáveis. A exemplo da depreciação. Depreciação é um custo ou uma despesa. A gente viu isso na revisão. Ela é lançada. Então, eu posso ter uma depreciação tão alta que faça com que eu tenha prejuízo. Mas quando eu vou ver o fluxo de caixa, meu fluxo de caixa está positivo. Essa não é uma situação crítica. A situação crítica é você não gerar caixa. Mas prejuízo pontual não é sinônimo de empresa quebrada. Tá? Sinônimo de empresa quebrada é empresa que não cumpre com suas obrigações, ou seja, que não consegue gerar caixa no montante necessário para cumprir com as suas obrigações. Então, quando você vai ver lá o jornal, a empresa X teve um lucro de não sei quantos milhões. Significa que esse dinheiro está todo no caixa? Não. Significa que é uma informação fantástica, a melhor informação do mundo? Também não. Agora, é uma boa informação? A priori, sim, parece uma boa informação. Agora, para eu saber se essa situação, a situação dessa empresa realmente é boa, não é o lucro isoladamente que vai me dar essa informação. Então, quando sair no jornal, a empresa teve um lucro de não sei quantos milhões. Beleza, aparentemente bom. Significa que é 100% bom? Não, essa empresa pode inclusive quebrar. A gente não sabe qual é a situação do caixa. Eu preciso olhar a situação do caixa para ver como é que está a situação dessa empresa. E eu preciso olhar outros indicadores que a gente vai aprender no curso de finanças para poder definir a situação dessa empresa. Nesse slide aqui, o mais importante é vocês novamente entenderem que lucro não é caixa, ok? E eu posso ter situações de ter lucro e não gerar caixa, situações de ter prejuízo e gerar caixa. E quando é que eu estou quebrado? Quando eu não cumpro com as minhas obrigações. Ou seja, quando eu não gero caixa suficiente para pagar as minhas contas. Vamos lá. Eu vou ter diferentes lucros, diferentes visões na análise da DRE. A gente já viu isso. Então, se eu pegar a contabilidade aqui que eu estou chamando é a contabilidade formal, financeira, e se eu pegar a visão das finanças, que é a visão da contabilidade gerencial,
eu vou ver que eu tenho estruturas de DRE diferentes, muito parecidas, mas diferentes. Como é que a estrutura aqui, qual é a diferença básica da estrutura da contabilidade financeira para a contabilidade gerencial? A gente tem, na contabilidade gerencial, a gente pode ter várias DREs, né? Dessa aqui especificamente. Bom, eu vou ter aqui a receita, menos as deduções, da receita líquida, menos os custos, dá resultado bruto, menos as despesas, dá resultado operacional, menos o IR, que é a contribuição social, dá o resultado líquido ou lucro líquido. Contabilidade financeira, DRE formal, é assim que a gente vai encontrar, se a gente for buscar, por exemplo, as DREs das empresas que são negociadas na Bolsa e que têm as suas demonstrações publicadas, né, divulgadas. É isso aqui que a gente vai ver. Na contabilidade gerencial, a gente tem também a receita bruta, dedução, receita líquida, custo, resultado bruto. Aí aqui a gente começa a mudar. A gente não vai chamar todas as despesas de um único pacote. A gente vai separar o que são despesas administrativas e comerciais, que a gente costuma chamar isso de despesas próprias. A gente vai dar um nome para isso aqui, que é o LAGIR, que nada mais é do que um resultado operacional, mas ele é ajustado, por quê? Porque eu separei as despesas financeiras, as despesas com juros. As despesas com juros, elas foram separadas. Por que despesa financeira está separada aqui e aqui não está? Aqui a despesa financeira está aqui, ó. E aqui o meu resultado operacional inclui o abatimento aqui das despesas financeiras. Aqui o LAGI é como se fosse um outro resultado operacional e não inclui as despesas financeiras. A despesa financeira, ela está separada. Por quê? Porque a gente entende que depois do LAGI é não operacional. E a despesa financeira não tem a ver com a operação da empresa, né? A despesa administrativa tem tudo a ver com a operação da empresa. As despesas comerciais, tudo a ver com a operação da empresa. Mas a despesa financeira, a relação com a operação da empresa... Bom, vamos lá. O que a despesa financeira está associada? Está associada com dívida. E ter ou não ter dívida não é uma decisão operacional, é uma decisão de gestão. Eu posso ter a minha empresa sem dívida. Eu posso ter a minha empresa com dívida. Então, a despesa financeira é muito mais uma decisão de gestão e é por isso que a gente separa. Isso faz com que, ao olhar o LAGIR enquanto medida de resultado operacional, olha o nome que a gente está usando, né? Resultado operacional. Resultado operacional é o resultado da operação. Vamos trocar o termo resultado, vamos olhar como se fosse lucro. Lucro operacional. Olha o termo, vamos pensar no termo. Lucro operacional é o lucro da operação. A minha operação dá lucro. Eu estou mostrando que o que é operacional, aquilo que é o cerne da criação da minha empresa. Eu criei a empresa, os acionistas criaram a empresa para aquilo. Então, na operação, eu consigo ter lucro. Esse lucro, esse LAGI, enquanto lucro operacional, ele é uma medida melhor de lucro operacional, pegando ao pé da letra, do que esse lucro operacional daqui, que está contaminado com despesas financeiras que aparecem aqui. É por isso que, ao olhar, ao fazer a análise das empresas, a gente precisa fazer alguns ajustes. Um dos ajustes que a gente faz é na DRE. A gente separa a despesa financeira das outras despesas para a gente calcular o nosso LAGI. Então, a gente está entrando no campo da contabilidade gerencial. Ah, Roberto, isso não vai mudar meu resultado líquido. Não, não vai mudar o seu resultado líquido. O seu lucro líquido vai continuar o mesmo, porque a gente muda a posição, a gente não manipula valores. Não é que a gente queira manipular para o prejuízo virar lucro. Não, não, não. Isso é maquiar as coisas. A gente está falando simplesmente repensar, remodelar a DRE. Por quê? Porque o LAGI, enquanto medida de lucro operacional, ele informa. Ele informa o quê? Se a minha empresa é capaz ou não de gerar lucro antes de outras contas não operacionais. E aí vamos pensar um pouquinho mais sobre isso. Antes de pensar sobre isso, vou passar aqui também outra diferente visão da contabilidade financeira e do nós entendermos finanças, que é a nossa contabilidade gerencial.
Então, olha aqui, eu tenho aqui ó, ativos circulantes, ativos não circulantes. Aqui eu tenho passivo circulante, LP é exigível a longo prazo, que é a mesma coisa que passivo não circulante, e eu tenho PL. Essa é a visão clássica da contabilidade. Mas a gente pode olhar pela ótica das finanças o ativo circulante como sendo os investimentos em giro. A gente pode olhar os ativos não circulantes como sendo os investimentos estruturais na operação da empresa. A gente pode olhar o passivo circulante como sendo os financiamentos desses investimentos de giro. E a gente pode olhar os financiamentos estruturais como sendo a junção do passivo não circulante e do PL. Isso aqui nada mais é o financiamento estrutural, aquilo que é de longo prazo. Passivo não circulante é longo prazo, PL é longo prazo. Então essa também é uma forma diferente de enxergar o balanço, mas é a mesmíssima coisa. Tá? E aí vamos pegar um exemplo na consideração do Laje. Olha se eu estivesse pensando na contabilidade financeira. Eu tenho aqui a empresa, ela tem uma receita de 500, vou pegar o ano 1, vou descrever o ano 1, depois a gente pensa nas evoluções. Ela tem uma receita de 500, ela tem deduções de 50, ela tem custos de 250, ela tem despesas de 320. Essa empresa tem um prejuízo de 120 no período 1, no ano 1. No ano 2, a receita cresceu 550, deduções manteve, custo manteve, despesas cresceram também, 380. O prejuízo dela foi maior ainda, 130. Ano 3, receita cresceu mais ainda, 620, deduções estão no mesmo patamar, custo a mesma coisa, despesas também cresceram aqui. E a empresa teve um prejuízo ainda maior. Então, observe que mesmo tendo aumento de vendas, aumento de receita, esse prejuízo aumentou. E você pode pensar, como é que é isso? Eu aumento a venda, estou fazendo mais receita, estou vendendo mais e meu prejuízo piora. Como essas contas aqui estão fixas, ó, deduções e custos estão fixos, então o que está fazendo o prejuízo aumentar é o aumento das despesas, né? Pronto. Então, se eu olhar por aqui, será que eu consigo dizer, por exemplo, que as minhas operações elas não são viáveis? O meu resultado operacional ele não é viável? Quer dizer, só tem um prejuízo, então eu não consigo ganhar dinheiro naquilo que eu me propus a fazer? Bom, vamos tentar olhar isso de uma outra ótica. Olha lá, vou pegar aqui agora, separando o olhar das finanças, colocando a figura do Laje na nossa DRE. Obviamente que essa agora vai ser uma DRE gerencial, para tomada de decisão. Receita continua a mesma, 500, 550, 620. Deduções, observem que não teve mudança. Custo também não teve mudança. E aí eu peguei as despesas e separei as despesas do que é despesa administrativa, comercial, etc., que nós chamamos de despesas, PR aqui é de próprias. Observem que elas continuam. E separei isso do que é despesa financeira, ou seja, despesa de juros. E esses valores subiram. Observe que quando eu coloco a figura do Laje aqui, ó, observe aqui os números. Positivo, positivo, positivo. Quando eu abato os juros, olha o que eu encontro, os valores negativos que eu tinha antes. Exatamente. Então, mudou alguma coisa na última linha? Não está mudando nada. E o que muda, Roberto? Para que a gente fez isso? Para a gente enxergar essa figura aqui, ó. A figura do Laje, que é uma medida de quê? De lucro operacional. E é uma medida de lucro operacional melhor do que a medida de lucro operacional da contabilidade financeira. Por quê? Porque aqui ele não está sendo contaminado pelos juros. Então, olhando esses números aqui dessa simulação, o que eu posso inferir? Eu posso inferir que a empresa ela tem lucro operacional.
Ou seja, ela gera resultado naquilo que ela se propôs a fazer. Então, se ela, por exemplo, é uma empresa de revenda de carro, ela gera resultado vendendo carro. Ela consegue gerar lucro naquilo. E por que ela não gera lucro líquido? Ela não gera lucro líquido por conta da existência de juros. E a existência de juros, lembre-se, é em função, deixa eu puxar para cá, da dívida que essa empresa contraiu. E a decisão de ter dívida não é uma decisão operacional. Significa que se essa empresa modificar a estrutura de dívida dela, de alguma forma, ela pode passar, por exemplo, de lucro operacional para lucro líquido. Basta que ela modifique isso aqui. Como ela vai fazer isso aqui? Existem N formas de fazer, a gente vai discutindo ao longo do curso sobre isso. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que a separação da despesa financeira de juros com as despesas próprias, com a consequente criação desse elemento aqui chamado LAGI, é super importante. Super importante. Por quê? O LAGI é o primeiro, é um dos mais importantes elementos que a gente tem de informação, porque ele é o lucro, o resultado, né, operacional. Quer dizer, naquilo que você se propôs a fazer, você consegue ter lucro? O LAGI vai dar indicando mais ou menos isso. O lucro líquido não vai lhe indicar isso. O lucro líquido ele está contaminado de coisas não operacionais. O LAGI não. Aqui só tem operação. Então ele é um excelente indicador de resultado operacional. Se a empresa está indo bem naquilo que ela se propôs a vender, aquilo que ela se propôs a fazer. Ok? Bom, do LAGI, a gente pode ir para um outro indicador, que é o LAGIDA, que nada mais é do que um indicador bem comum em finanças, que muito se fala por aí, que as empresas usam de montão, que é o EBITDA. Tá? EBITDA, aqui em inglês, nada mais é do que LAGIDA em português, que é quase igual ao LAGI. Lucro antes dos juros, dos impostos, está igual. Opa, agora mudou. Da depreciação e amortização. Depreciação e amortização são quase a mesma coisa, né? A gente está falando de ativos que são depreciados, amortização, ativos intangíveis que têm um processo similar, né? Tipo amortizados. E a única diferença do LAGI para o LAGIDA é essa depreciação aqui. Basicamente, depreciação. E por que eu estou considerando depreciação? Por que é importante tirar o efeito da depreciação? Porque a depreciação é um gasto não desembolsável, ou seja, ela não tem impacto no fluxo de caixa. Então, pensando assim, o LAGIDA, ou EBITDA, ainda é um indicador, ainda é um elemento que fornece mais informação do que o LAGIDA. E é por isso que as empresas usam tanto o LAGIDA. E como é que eu faço para calcular o LAGIDA? É fácil. Você vai pegar o LAGIDA, você tem a figura do LAGI e você simplesmente, a figura do LAGI ela já foi subtraída, né, de custos e despesas, então já está abatido aqui a depreciação e você vai simplesmente somar a depreciação, a amortização e vai chegar no LAGIDA. Então isso aqui é um cálculo feito, obviamente que isso aqui é gerencial e muito importante. Então, EBITDA é super importante porque ele é um indicador para a gente de lucro operacional. As empresas que têm EBITDA positivo significa que naquilo que a empresa se propôs a fazer, ela está conseguindo gerar lucro. E isso é importante. Aí vamos lá. EBITDA, então, é lucro? EBITDA é caixa? Bom, EBITDA, como vocês viram, não é lucro nem é caixa. Não é lucro porque parte da receita, parte do LAGI, né? Consequentemente da receita. Não é caixa porque apesar de considerar a depreciação, a gente sabe que receita não é caixa. Mas EBITDA, digamos assim, é um meio termo entre lucro e caixa. A gente costuma dizer o seguinte, EBITDA não é caixa, mas EBITDA é um excelente indicador de potencial de geração de caixa. Considerando que as vendas são feitas na maior parte a prazo, essa receita que está registrada vai se transformar em caixa no futuro. Então, se a empresa gera EBITDA, a gente está entendendo que essa empresa está com um grande potencial para gerar
caixa. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula. Se tiverem dúvidas, lembrem-se, usem o fórum Tira Dúvidas, anotem suas dúvidas para a nossa aula síncrona e a gente se vê na próxima aula.